Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa série de tutoriais sobre o básico do Robot Framework. E hoje a gente chega numa aula super importante, que é a aula em que a gente deixa de construir todo o nosso teste em um único arquivo e passa a utilizar uma estrutura muito mais organizada para poder construir os nossos testes, ou seja, ficar algo mais profissional, digamos assim, entre aspas, né? Porque fica uma coisa muito mais organizada e consegue ser algo que pode ser escalável para um projeto maior. Não fica aquela bagunça da gente ter apenas um arquivo contendo trocentas coisas. Então essa aula de hoje ela é extremamente importante. Então, já vamos começar ela aqui. E eu venho aqui para o VS Code. Eu tenho um arquivo aqui, já com alguns testes, tá? Que eu vou deixar no GitHub. E o link do GitHub está aqui na descrição do vídeo. Então vocês pegam esse arquivo lá e vocês vão seguir os passos que eu estou fazendo aqui para poder estruturar o projeto. E o que acontece? Nesse arquivo aqui, eu construí algumas coisas. Não está 100% completo, porque a ideia não é que eu dê coisas prontas para vocês. Eu construí aqui alguns casos de teste, tá? Só que eu não terminei a implementação. Tudo que está comentado aqui, perdão, eu não finalizei a implementação. Aqui também não. E nesse último caso aqui, eu nem finalizei a construção do BDD. Porque a ideia é que eu mostre como que faz para estruturar e que vocês continuem essa implementação já dentro da estrutura. É um desafio bacana que vai agregar bastante na trilha de vocês aí de conhecimento do Robot. Já explicando o que é esse arquivo aqui, esse arquivo ele consiste em uma série de testes, né? 3 casos de teste para esse site aqui, ó. Esse site, ele é o PHP Travels, que é um site feito para automação, que a gente pode vir aqui e testar nossa automação, né? Treinar nossa automação. E o que eu fiz aqui foi construir um teste para a parte de voos, em que a gente busca um voo dentro dos Estados Unidos, outro teste para voo internacional e o terceiro aqui para solicitar visto. Então, a gente tem esses 3 casos de teste e a gente vai utilizar isso para poder estruturar o nosso arquivo. Bom, começando aqui, eu vou mostrar para vocês alguns detalhes e algumas particularidades daquele site. O PHP Travels, ele tem uma particularidade que, como é feito para automação, ele não tem um banco de dados dedicado. Então, quando a gente faz um cadastro, ele não dura tanto tempo. O cadastro ele dura minutos. Então, geralmente, toda vez que a gente faz um teste, a gente vai precisar criar um novo cadastro. Por isso que tem aqui, ó, todo o nosso teste, ele acessa, realiza o cadastro e faz login, porque é necessário, tá? Às vezes a gente vai rodar o teste e não tá lá o cadastro, então, por isso que eu sempre coloquei aqui, para ele ficar fazendo o cadastro sempre, beleza? Outras particularidades também que eu quero mostrar para vocês são coisas novas que eu acabei implementando aqui, como, por exemplo, essa keyword aqui que é bastante interessante, e saindo de e texto. O que é que significa isso aqui? Como a gente está fazendo testes, eu não coloquei dados fixos aqui. Então, nessa keyword aqui, e saindo de Los Angeles, ELA, isso aqui é um texto. Por quê? Aqui, a gente tem uma variável texto. Então, tudo que a gente colocar a seguir da keyword, né? Isso aqui é a keyword e saindo de, tudo que a gente colocar depois dela vai ser um texto. E esse texto aqui vai ser utilizado na busca do local de origem do voo. Então, nesse caso aqui, saindo de Los Angeles ELA, esse Los Angeles ELA aqui, ele é o texto que a gente passou como parâmetro para a nossa keyword, tá? Então, seria essa lógica aqui. E fora, também algumas outras keywords que para vocês é novidade, como por exemplo essa press keys aqui. Essa press keys vocês conseguem olhar lá na documentação do Selenium, mas adiantando, ela simula algumas teclas do teclado. Então, por exemplo, aqui eu mandei um press keys enter, ele simula o enter. Aqui ele simula um arrow down, que seria uma seta para baixo, e o enter também. Então, esse tipo de coisa ele é interessante. Por quê? Por exemplo, voltando aqui para o PHP Travels, em voo, isso aqui ele é um campo de autocompletar, tá? E esse campo de autocompletar, quando a gente digita alguma coisa, ele fica assim. Então, talvez clicar aqui não seja interessante. Uma opção que a gente tem é usar o send keys para controlar o teclado, porque quando a gente aperta tecla para baixo e enter,
a gente seleciona o primeiro. Então, é mais interessante, no nosso caso aqui, eu achei mais interessante utilizar a simulação das teclas do teclado do que tentar clicar naquele elemento. Então, nesse código aqui, é interessante também que vocês deem uma olhada, porque tem algumas coisinhas diferentes que eu fui implementando aqui e é bom para vocês aprenderem. Bom, chega de falar aqui desse arquivo, a gente já entendeu o que ele é. Vocês podem rodar o teste individualmente se vocês quiserem para saber como funciona. Eu não vou fazer isso aqui. Eu vou partir logo para a parte da estruturação do projeto. Bom, e o que a gente vai fazer? Eu tenho aqui o diagramazinho para poder exemplificar o que é que a gente vai precisar para estruturar o nosso projeto. O que a gente vai fazer? Cada entidade dessa aqui representa uma pasta, tá? Então, eu vou ter uma pasta Elements, uma pasta Resource, uma pasta Steps e uma pasta Testes. Na minha pasta Elements, eu vou armazenar XPaths e outros locators. Quando eu digo outros locators, eu digo que você pode buscar por ID, você pode buscar por CSS Selector. Então, tudo que for para localizar elementos vai na pasta Elements. E essa pasta Elements, ela vai ser dividida, porque a gente vai fazer por página. Ou seja, a página login, a página de login vai ter os elementos da página de login, a página home vai ter os elementos da página home, e por aí vai, tá? A gente vai fazer dessa maneira. O Resource, a gente vai criar um arquivo para armazenar o URL base, qual navegador a gente vai utilizar, credenciais de login e as bibliotecas que a gente vai precisar importar. Em Steps, a gente vai colocar de fato a codificação, né, os passos para poder realizar aquele teste. E nos testes a gente vai armazenar somente o BDD, nada high code, digamos assim, né, nada que a gente dê comandos lá. Vai ser apenas para exibir. Eu sei que pode parecer um pouco abstrato aqui, mas vocês vão entender na prática, tá? E cada seta dessa aqui significa uma importação. Lembra que eu falei para vocês na nossa aula de conhecendo a estrutura do robot, que na parte de settings do arquivo lá, que seria essa parte aqui, de settings, a gente consegue importar outros arquivos robot. Então, a gente vai aprender isso hoje. Cada seta aqui representa uma importação. Então, eu estou dizendo que nos steps eu vou importar elements e vou importar resource. E em testes eu vou importar os steps. Por quê? A importação do robot ela funciona da seguinte maneira. Se eu tenho aqui os steps e os steps importa elements e resource, então no teste, se eu importar os steps, eu consigo utilizar tudo isso aqui. Ou seja, tudo que tem nesses aqui, eu vou conseguir utilizar no teste em que eu importei. Lembrando que vão ser separados por categorias. Cada teste, ele vai ter a sua pasta. Por exemplo, aqui, a gente tem aqui os testes para voo, que são esses dois, e um teste para visto. Então, voo vai ter sua pasta dentro de testes, e visto também vai ter sua pasta, porque são contextos de teste diferentes, tá? Então, a gente vai utilizar essa divisão. Tá um pouco abstrato agora, eu sei. Essa aula requer um pouco mais de atenção, até porque a gente vai fazer uma estrutura que tem muitas ligações e é importante prestar atenção nessa parte aqui. E claro, se tiver dúvida durante a explicação, pode colocar nos comentários que a gente vai estar tentando responder o máximo de comentário e máximo de dúvida de vocês também, tá? Então, vamos começar aqui construindo as nossas pastas. Eu abri aqui, tá? É a mesma pasta que está aqui, é a que está aqui. Eu vou criar por aqui só para poder ficar mais fácil da gente compreender no início, tá? Então, eu vou criar aqui a minha pasta Elements. Vou criar a minha pasta Resource. Vou criar a minha pasta Steps. E também a minha pasta Testes. Eu poderia também criar a pasta Results, mas vocês sabem que quando a gente executa o teste, passa por parâmetro aquilo que eu já ensinei nas aulas passadas, das formas de execução, vocês podem ver lá, o robot ele já cria a pasta Results, então eu não vou criar nesse momento. Mas de início é isso aqui, tá? As 4 pastas que a gente vai utilizar. Voltando aqui para o VS Code,
a gente vai começar a trabalhar aqui dentro, tá? Mas a gente já criou as 4 pastas. O que a gente vai fazer agora é começar a organizar. Primeiro de tudo, eu vou pegar esses arquivos de configuração aqui, tá? Que seria essas credenciais de login, enfim, e vou colocar elas dentro do Resource, porque seria a base do nosso projeto. Então, dentro aqui da minha pasta Resource, eu vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de settings.resource. Sim, .resource, .resource de recurso. A gente pode criar isso sim, porque nesse caso aqui, a gente não vai criar keywords que executem algo dentro desse arquivo aqui. A gente apenas vai declarar algumas variáveis. Então, a gente pode sim utilizar um .resource ao invés do .robot. A gente poderia também utilizar o .robot, mas nesse caso, eu vou preferir utilizar o .resource porque a gente não vai utilizar keywords de fato. São apenas variáveis de configuração e também alguns imports de library, tá? Então, eu vou criar aqui meu settings.resource e vou pegar tudo que tem aqui em cima e vou copiar. Copio isso aqui e coloco aqui. Pronto. Já tem as informações que eu preciso aqui. A minha parte do settings.resource está configurado. Porque de fato o que a gente vai fazer é isso, tá, pessoal? Tem algumas particularidades, obviamente, mas no geral a gente só vai pegar informações que a gente tem aqui e transportar para outros lugares, tá? Então, o que eu vou fazer em seguida aqui? Agora eu vou configurar os meus elements. Começando aqui pelos elementos da página Home, tá vendo aqui? Vou criar uma pasta aqui chamada Home, tá? E dentro dessa pasta Home, eu vou criar um novo arquivo que eu vou chamar de Home Elements.resource. Sim, resource também, porque a gente não vai construir keywords aqui dentro. A gente vai somente armazenar variáveis e armazenar informações. Então, por isso, eu não preciso de um arquivo .robot. Nesse caso aqui, a gente vai pegar tudo que for referente à página de home e jogar lá dentro desse arquivo aqui. Só que a gente vai jogar dessa forma aqui. A gente vai declarar aqui variables, como vocês já estão acostumados a fazer no robot. E aqui a gente vai ouvir um novo conceito, que é o conceito de dicionário de dados. Ao invés de a gente ter uma variável para cada XPath, a gente vai criar meio que uma lista, entre aspas, né? Uma lista que tem todas essas informações. Dessa seguinte maneira aqui. Ao invés de a gente declarar uma variável tradicional, por exemplo, home, a gente vai declarar com o e-comercial na frente. Isso aqui é um dicionário de dados. E para informar o XPath, a gente faz o seguinte. Dá um Enter, 3 pontinhos, 2 espaços, padrão que a gente já conhece. A gente copia isso aqui, que é o nome da nossa variável, tá? A gente mantém esse padrão. Cola. E diz que isso aqui é igual ao XPath. Pronto. A gente já declarou um primeiro aqui. Vou declarar um segundo aqui para vocês verem que é da mesma maneira. Então, a gente só faz copiar isso aqui. E dentro certinho, igual. E também pega o nosso XPath aqui e atribui a ele. Isso é a forma com que a gente constrói o dicionário de dados. E como a gente chama esse dicionário de dados? Muito simples. A gente vai ver mais tarde, tá? Mas, quando vocês forem chamar alguma coisa que está dentro de um dicionário de dados, é simples. Lá dentro da keyword, você vai declarar uma variável normal, home, porque a gente vai estar referenciando esse home aqui, só que com uma forma de variável. E vocês vão colocar um ponto e copiar o XPath que você quer. Se eu quiser esse XPath aqui, então eu coloco ponto, isso aqui. Se eu quiser esse XPath aqui, então depois do ponto eu coloco isso aqui. E aí, ele vai entender o contexto e vai pegar esse XPath aqui. É dessa forma aqui que a gente utiliza o dicionário de dados. Mas a gente vai ver isso melhor um pouco mais para frente, na hora que a gente for colocar as nossas keywords.
Então, eu vou finalizar aqui com a nossa última keyword, o último elemento, perdão. Nosso último elemento aqui da página de home. Vou colocar no igual. E vou colocar aqui o meu XPath. Só tirar esse excesso de espaços aqui. Pronto. Essa parte aqui está pronta. Tá? E agora, aqui em Elements, eu vou criar uma nova pasta, que eu vou chamar de login. Tá? É uma outra pasta, tá, pessoal? Dentro de login, eu vou criar o login elements.resource. E aqui dentro do login elements, eu vou fazer a mesma coisa, né? Variables. E aqui dentro eu vou colocar as minhas informações. Primeiro eu crio o nosso dicionário de dados, que vai se chamar login mesmo. E aqui eu começo a transportar, deixa eu fechar isso aqui, essas informações que estão aqui da página de registro e login, eu vou manter eles juntos, tá? Nesse caso, vou transportar essas informações para cá. Então, nesse momento aqui, pessoal, eu vou só dar um pause no vídeo para eu passar essas informações para cá e já volto. Prontinho, já transportei tudo que tinha lá para cá e agora a gente tem os XPaths mapeados também da página de registro e da página de login, tá? Esse conceito aqui, pessoal, ele é um conceito existente já, muito presente na automação de testes no geral, tá? Esse conceito de mapear todos os elementos de uma página para poder fazer automação se chama Page Objects, em que a gente faz esse mapeamento, né, de cada página e vai separando os elementos por página. Isso se chama Page Objects. Esse aqui que a gente está utilizando é sim uma forma de fazer o Page Objects, só que obviamente adaptado ao jeito do robot, mas é uma forma de fazer o Page Objects. Se vocês quiserem saber mais sobre esse tema, vocês podem pesquisar na internet aí que tem bastante conteúdo, porque esse padrão de projeto ele é bem presente na automação. O que a gente está fazendo aqui é um Page Objects Robot Way, né, do jeito do Robot Framework, mas não deixa de ser um também, tá? Então, continuando aqui, a gente já finalizou tanto o Home Elements quanto o Elements do login. E sim, a gente pode colocar comentários aqui para identificar, para poder ficar mais fácil, né? No meu caso, eu coloquei aqui o que é do registro e o que é do login, para poder facilitar. E agora, pessoal, o que a gente vai fazer é o seguinte. Aqui em Elements, dentro de Elements, a gente vai criar um novo arquivo chamado main elements.resource. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte. A gente vai importar o login elements e também o home elements. Porque volta aqui no nosso diagrama. Eu vou importar tudo isso aqui para o steps. E ficaria muito ruim se eu tivesse, por exemplo, 50 arquivos de elements e eu tivesse que importar 50 arquivos para os meus steps. Então, eu vou fazer de uma forma diferente. Todos os elementos que estão aqui na pasta, né, o que cada um faz a sua pasta, eu importo dentro aqui do main elements, tá? E o main elements vai representar isso aqui, ó. Então, eu vou importar só um arquivo aqui para os steps. Eu sei, parece abstração, mas vocês vão conseguir entender à medida que eu for fazendo. Então, aqui, eu vou colocar os settings. Por que os settings? Porque nesse momento aqui, eu vou importar esse arquivo aqui, login elements, e esse home elements, tá? Para fazer a importação, bem simples, vocês só precisam utilizar a palavra reservada resource, 2 espaços, e como eu estou aqui dentro da pasta já, eu só preciso passar o caminho a partir da pasta que está o nosso arquivo aqui, que é no caso main elements, até encontrar os outros. Como eu já estou dentro da pasta elements, então eu só vou passar login /login elements.resource, nesse caso aqui. Eu vou copiar isso aqui para ficar mais fácil. E aqui embaixo eu vou substituir. E a gente vai passar agora home elements.resource. Pronto. Já está importado. Bem simples, tá? Vou fechar isso aqui e vou fechar isso aqui.
configurado também a primeira parte dos nossos elements, porque eu não fiz tudo, tá? Ainda falta a parte do voo, mas eu vou configurar aqui, pelo menos essa parte de login, para que a gente consiga ver executando e ver se a nossa importação está funcionando, tá? Fecho aqui e venho aqui para os nossos steps. Mesma coisa que a gente está fazendo aqui, tá? A diferença é que no step a gente faz de acordo com o teste que a gente está criando ou com a keyword que a gente vai fazer. Não existe uma keyword para home, porque não faz muito sentido. Mas, obviamente que existem keywords para logar, que é o que a gente utilizou aqui. Tá? Então, a gente tem as keywords aqui que logam. Essa keyword aqui que inicializa, essa keyword aqui que realiza o cadastro e essa aqui que faz o login. Então, já que a gente tem essas três coisas aqui, que são meio que a base do nosso teste, então a gente vai criar um steps só para isso. Então, no nosso teste a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai ter um steps só para essa parte de acessar o site e logar, e depois os outros steps vão ser relacionados ao teste de fato, que vai ser um step voo, para tudo que tem a ver com o voo, e um steps depois visto, que esses vocês que vão construir, que tem tudo a ver com o visto. Então, nesse caso aqui, eu vou criar a pasta login e vou criar aqui dentro login steps.robot. Porque nesse caso aqui eu vou colocar as informações dentro, né? E como eu vou colocar informações, então, informações que eu digo keywords, né? Como eu vou colocar keywords que executam coisas, então eu crio ele .robot. Padrão que vocês já sabem, né? Settings. E também aqui a gente vai utilizar keywords. Tá. Para esse caso aqui, a gente vai importar os outros arquivos, que seria esse main elements e também o resource. Voltando ao nosso diagrama, tem a importação aqui dos elementos e também do resource. Então a gente vai importar aqui dois arquivos, porque a gente já sabe que unificou todos os elementos aqui no main elements. Então, para esse caso aqui, a gente vai utilizar o resource. E para essa situação, pessoal, uma coisa vocês precisam se atentar, tá? A gente está aqui dentro da pasta login, dentro da pasta steps. E os arquivos que a gente quer procurar estão fora da pasta steps. Então, a gente precisa dizer para o robot que esse arquivo que a gente quer encontrar, ele está em outra pasta. Então, a gente precisa fazer alguma coisa que demonstre que a gente está saindo da pasta que a gente está. Para fazer isso no robot é bem simples. .. A gente está dizendo para o robot que para encontrar o nosso arquivo, a gente precisa voltar uma pasta. Tá, a gente está dentro de login. Se a gente voltar uma pasta, sair de login, a gente vai para steps. É o suficiente? Não, porque a gente precisa sair de steps. Então, .. de novo. Agora a gente saiu de login e depois saiu de steps. E agora sim, a gente pode passar o caminho dos nossos outros arquivos. Vamos começar aqui pelo resource. Então, passa aqui a pasta resource / settings.resource, que é o nosso primeiro arquivo. De novo, aqui embaixo, .. para sair das duas pastas. A gente precisa importar agora o main elements. Então, elements / main elements.resource. Prontinho. A gente já fez a importação aqui. E agora, a gente só faz colocar as keywords de login aqui dentro. Vamos voltar aqui e vamos buscar essas keywords. São essas três primeiras aqui. Na verdade, são essas três aqui, né? Abrir, cadastrar e logar. E a gente cola aqui dentro de keywords. Pausa para dizer que isso vai dar um problema. Por quê? Porque a gente está referenciando aqui ainda a forma de variáveis antigas. E lembra que eu falei para vocês que não dá para ser assim? Que a gente agora está utilizando um dicionário de dados? Então, aqui a gente precisa referenciar
o nosso dicionário de dados. Voltamos aqui e vamos abrir o Login Elements e também o Home Elements, né? O Home Elements por quê? Aqui, quando está no início, ele está na página de Home. Então, ele está referenciando esse ASignUp aqui, tá vendo? Que é para poder clicar na parte de se cadastrar. Então, o que a gente precisa fazer é bem simples. Copia o Home aqui, colocar aqui e dar um ponto. Porque lembra que eu falei com vocês que para chamar, a gente declara uma variável Home, tá? Seria mais ou menos assim, ó. A gente declara a variável Home e depois a gente põe o ponto, nome que a gente quer, que nesse caso aqui é o ASignUp. Tá? Mas como já existe a variável aqui do ASignUp, a gente só precisa adicionar o Home na frente para esse caso, porque esse ASignUp aqui está dentro do Home. Para os outros casos, que são os daqui de baixo, que já tem relação ao login ao registro, não está aqui no Home Elements, tá? Aqui dentro do Login Elements. Então, a gente vai, copia o Login Elements e põe aqui na frente. De todos esses aqui, tá, pessoal? Tem que... primeiro Login Elements, depois o ponto. Tá? Apenas no que for referente a XPath, o que for referente a dados aqui, ó, esse primeiro nome, por exemplo, ele está aqui em Resource. Então, a gente não vai precisar mudar. Mas o que tiver aqui nos Elements, a gente precisa. Então, eu vou substituir tudo desses XPaths aqui e daqui a pouco eu volto, tá? Bom, pessoal, tô de volta aqui, tudo substituído nesse devido lugar, mas para essa aula não ficar tão grande, eu vou optar por dividir ela em outras aulas e a gente continua falando sobre isso aqui, a continuação, na próxima aula. Um abraço!